Dois jovens decidem se casar. Eles estavam muito apaixonados um pelo outro. E depois de um tempo se conhecendo e conhecendo também a família um do outro, e olha que esse tempo pareceu uma eternidade pelo tanto que eles estavam apaixonados. Eles decidem marcar a data do casamento. E aí eles preparam tudo, fazem todos os preparativos com muito cuidado, cada detalhe é pensado minuciosamente. As testemunhas, o local da celebração, quem seria o celebrante, as daminhas de honra, a festa, os comes e bebes, enfim, tudo é preparado com muita antecedência e com muito cuidado. E então o grande dia chega, a festa de casamento. E na festa de casamento eles decidem fazer algo que nós não estamos acostumados. É a noiva que vai esperar o noivo no altar. Exatamente assim. E aí o noivo chega, marcha nupcial tocando, o noivo vai entrando lentamente e a noiva aguardando no altar, uma grande expectativa no seu coração, as mãos transpirando muito, o coração acelerado. Então o noivo chega, toma a sua noiva nas mãos e o celebrante começa então a fazer a cerimônia. Uma cerimônia linda, perfeita, cada detalhe pensado, cada palavra escolhida a dedo para dizer na cerimônia. E então a cerimônia termina depois do celebrante dizer: eu os declaro marido e mulher. Após a cerimônia, começa então a festa. Uma festa muito bonita, muito bem preparada, muita música, muita dança, comida variada, todos os tipos de comida para todos os gostos e, claro, um excelente vinho. E a festa está acontecendo e à medida que a festa avança, vai ficando cada vez mais divertida, cada vez mais legal, mas de repente uma surpresa inesperada acontece. A primeira crise se instala na vida desses jovens recém-casados. O vinho, que simboliza a alegria do casamento, acabou. O vinho acabou. Por sorte, eles haviam se lembrado previamente de convidar Jesus para estar neste casamento. Jesus estava presente lá, Jesus de Nazaré estava presente. E por estar presente, ele pôde fazer algo surpreendente. A pedido da mãe de Jesus, o Senhor fez um milagre nesse casamento. Transformou água em vinho e devolveu a alegria para este casamento. Essa história que eu acabei de contar para você está registrada no Evangelho de João, capítulo 2. E com base nesse texto, eu gostaria de fazer 3 considerações para vencer a crise no casamento. Primeira, convide Jesus para o casamento, para o seu casamento. O milagre só é possível se Jesus estiver presente. Nessa história, os noivos lembraram de convidar Jesus. E porque Jesus estava presente, ele pôde fazer um grande milagre. Ele pôde transformar água em vinho. Ele pôde devolver a alegria do casamento. Se Jesus estiver presente em nosso casamento, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das crises, mesmo diante das lutas, haverá milagres. Ele vai sempre nos surpreender com grandes milagres. E as crises não irão nos vencer por causa da presença de Jesus. A segunda consideração que eu quero fazer nesse texto é que nós precisamos fazer tudo o que Jesus disser. Foi exatamente isso que Maria disse para os serventes em João capítulo 2, verso 5. Faça tudo o que ele vos disser. Então o casal precisa estar disposto a fazer tudo o que Jesus disser, tudo o que Jesus disse. Isso significa aplicar os princípios que Jesus nos ensinou em sua palavra, aplicar esses princípios sobre o nosso casamento. O que é interessante, que não é apenas conhecer os princípios que tornam o nosso casamento um casamento de sucesso. Não é apenas conhecer os princípios que tornam o nosso casamento um casamento vitorioso. Mas é aplicar os princípios sobre o nosso casamento que faz desse casamento um casamento vencedor e que faz com que o nosso casamento vença as crises. Jesus nos conta uma história interessante em Mateus 7, verso 24 a 27, sobre a história de uma casa construída sobre a rocha. Veio os vendavais, vieram as tempestades, vieram as correntezas dos rios, bateu com ímpeto contra aquela casa e a casa permaneceu de pé porque foi construída sobre a rocha. Ele conta uma segunda história de uma casa que foi construída sobre a areia. Vieram as mesmas situações, as mesmas crises, tempestades, a fúria dos ventos, a correnteza dos rios, bateu com ímpeto contra aquela casa e diz a Bíblia que a casa caiu e foi grande a sua ruína. Qual a diferença dessas duas casas? A diferença é que uma estava edificada sobre a rocha
e a outra estava edificada sobre a areia. E aí Jesus nos explica nesse texto que o que faz a diferença entre estar edificado sobre a rocha e sobre a areia é a aplicação da palavra sobre nossa vida. Então, quando você aplica os ensinamentos de Jesus no seu casamento, mesmo quando vem as crises, você vence porque está aplicando os ensinos de Jesus sobre o seu casamento. A terceira consideração que eu quero fazer com você é que você precisa crer que o vinho de Jesus é melhor. Creia que o vinho de Jesus é melhor. Isso mesmo. O texto nos diz que quando Jesus transformou água em vinho, o responsável pela festa, ao provar aquele vinho que Jesus tinha feito, ele disse para o noivo: olha, todos têm o hábito de servir o vinho melhor, e quando todos já estão fartos, já beberam o suficiente, ele serve então o vinho inferior. Mas você fez exatamente o contrário, você serviu o vinho inferior e por último o vinho melhor. Porque aquele vinho que Jesus fez era excelente, era extremamente melhor do que o primeiro vinho, embora o primeiro vinho tenha sido excelente. Então, o que a gente vai crer é que o vinho de Jesus é sempre melhor. Isso significa que Jesus pode fazer no seu casamento melhoras, transformações que levariam anos para acontecer, ele pode fazer em um dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo alguns estudiosos, algumas pessoas que entendem muito de vinho, um excelente vinho, um vinho de qualidade, pode demorar décadas para ficar pronto, para ter excelente qualidade. Pois esse vinho de excelente qualidade, que levaria décadas para ficar pronto, Jesus fez em um dia, porque ele estava presente lá. Então, aquilo que poderia levar anos para acontecer, as transformações, as melhoras que poderiam levar anos para acontecer no seu casamento, se Jesus estiver presente, ele pode fazer em um dia. Então, creia nessas verdades. Que Deus possa te abençoar o teu casamento, que o seu casamento seja um pedacinho do céu, que você desfrute de um vinho novo, um vinho de Jesus em seu casamento. E se esse vídeo foi importante para você, se esse vídeo de alguma maneira te ajudou, eu gostaria que você compartilhasse para que outras pessoas pudessem ter acesso a ele e fossem abençoadas. Shalom, Deus te abençoe.